A imagem desse centro desapareceu. Havia sido firmada a ligação entre o plano astral e o plano físico. Aos poucos, do centro do teto, foi descendo através do condutor, uma energia, levemente azulada. Os médicos, auxiliados por seus assistentes, foram direcionando-a sobre os pacientes, dando início a um tratamento de reestruturação dos perispíritos. Alfredo, esquecendo-se da concentração, olha admiradíssimo aquele processo de recuperação. Os perispíritos, na medida em que iam sendo recuperados, acoplavam-se aos seus espíritos ainda adormecidos. Quando o trabalho chegou ao fim, o mestre fez a prece de agradecimento ao Criador e à espiritualidade de luz que dera assistência ao trabalho. Todo o corpo de servidores foi dispensado, permanecendo apenas aqueles que iriam colaborar para o despertar dos pacientes. Dominando a curiosidade que estava sentindo, Alfredo esperou o momento de estar a sós com seu instrutor para fazer os comentários e as perguntas sobre este processo desconhecido, até então, por ele. A caminho da pensão, ele não conteve mais a sua curiosidade, crivando o amigo de perguntas. Custódio, por favor, explica-me tudo. Estou impressionado com o que assisti. Mas, irmão, em primeiro lugar, preciso alertá-lo para um sério erro que você cometeu. Não se deve sair da concentração durante um trabalho. Corre-se o risco de quebrar a corrente energética. Principalmente quando o motivo é a curiosidade. Apreensivo ao ouvir tal advertência, Alfredo apressa-se a se desculpar. Não tive a intenção de atrapalhar. Espero que o mestre me perdoe. Mas foi tudo tão inesperado para mim, que não resisti à tentação de observar tudo detalhadamente. Será que eu prejudiquei em alguma coisa? Felizmente não. O mestre pressente quando algum colaborador novato não sintoniza perfeitamente com o trabalho. Então ele anula a energia de quem não está colaborando devidamente. Entretanto, pediu-me que o advertisse quanto a isso, para que numa próxima oportunidade você saiba como proceder. Ufa, este exclama mais aliviado, ainda bem. Entretanto, como já estivessem chegando próximo à pensão, Alfredo pede ao instrutor que termine a conversa iniciada. Custódio, vamos sentar na varanda. Se você não me explicar o trabalho que foi realizado, como poderei aprender? Tudo o que aconteceu lá, era totalmente desconhecido para mim. Concordando, já acomodado em uma das cadeiras de Vime, este inicia a explicação. Bem, você deve ter aprendido que o espírito é envolto pelo perispírito. Este é o elo de ligação do corpo físico com o corpo espiritual. Não. Não aprendi nada sobre isso, Alfredo interrompe, mas quero muito aprender agora. Bem. Resumindo, quando o espírito está sendo preparado para encarnar, ele recebe um corpo etéreo envolvendo-o, denominado perispírito, que será o elo de ligação com o seu corpo carnal. E no decorrer da vida terrena, todos os atos cometidos pelo espírito vão deixando marcas impressas no perispírito. Atos bons ou ruins. Podemos dizer que o perispírito é o registro das atividades humanas. Assim, quando ocorre o desencarne, o perispírito mostra os erros que precisam ser corrigidos, para que possa ser processada a correção adequada a cada um deles. Sendo assim, na próxima encarnação do espírito, seu corpo carnal terá deficiências de acordo com a necessidade de resgate, ou será beneficiado por suas boas ações. Podemos assim concluir que o perispírito tem a função de moldar o próximo corpo carnal do espírito em questão. Mas isso é incrível, exclama Alfredo, interrompendo novamente então. O corpo que usei na minha vida passada, e que continuo usando aqui, foi concebido de acordo com as marcas que eu deixei impressas no meu perispírito, quando encarnado. Exatamente. Dando um exemplo. Se a saúde física de um espírito encarnado foi danificada pela ingestão de tóxicos durante sua vivência, na próxima encarnação desse espírito,
O novo corpo físico terá propensão a doenças relacionadas aos danos causados anteriormente. Assim como, quando o encarnado comete suicídio, em sua próxima encarnação terá propensão a doenças nos órgãos afetados pela morte suicida. Ou seja, se for por afogamento, serão doenças pulmonares. Tiro na cabeça ocasionará doenças mentais ou tumores. E assim por diante. E, se existirem danos de origem física, moral ou material causados ao próximo, o espírito em sua próxima encarnação passará por dificuldades semelhantes às que causou ao seu semelhante. Bastante impressionado, Alfredo analisa, então. O nosso perispírito é como um modelo indicativo, no momento da escolha de nossa próxima vivência na Terra. É assim que acontece. Sim. Precisamente assim. Por isso é imprescindível a restauração do perispírito, quando ele é danificado. Por ser o invólucro do espírito, moldando o corpo físico, ele sofre danos conjuntamente com este, em caso de mortes violentas. Mas, o que é aquela energia azulada que restaura o perispírito? E por qual motivo esse processo de restauração precisa ser interligado com o trabalho espiritual no plano físico? Porque o perispírito é formado por ectoplasma, aquela energia azulada. E, como os corpos físicos dos encarnados possuem esta energia, o que você assistiu foi uma doação de ectoplasma para a restauração dos perispíritos danificados no acidente. A semelhança da transfusão de sangue na Terra. E os encarnados sabem que estão doando essa energia durante um trabalho espiritual. Alguns têm consciência disso, dispondo-se especificamente para tanto. Outros, entretanto, doam inconscientemente, entretanto, oferecem sem restrições o seu auxílio, no momento em que rezam. Que as nossas energias sejam manipuladas de acordo com a vontade de nosso Pai e não a nossa. Portanto, num trabalho onde os seres humanos se dispõem a ajudar ao próximo, o auxílio se processa seja para encarnados ou desencarnados. É a doação desinteressada, exclusivamente de amor aos irmãos necessitados. E essa doação somente ocorre em conjunto com um trabalho espiritual na Terra. Não. Apesar desta maneira ser uma forma mais objetiva de se realizar a transfusão, o encarnado durante o sono profundo também pode doar o ectoplasma. Desde que seu espírito, durante este período de descanso físico, se ofereça à espiritualidade para tal realização. Nada feito sem o consentimento do espírito. Pensativo, Alfredo considera, como a vida é perfeita, nós é que não percebemos os sinais de alerta em nossa frente. Erramos por egoísmo e ignorância do bem. Custódio concorda. Ambos permanecem calados, fazendo um balanço de suas experiências. A madrugada já ia alta, quando o instrutor finalmente quebra o silêncio. Irmão, tenho uma comunicação a lhe fazer. Mais algum trabalho extra? Pergunta Alfredo desconfiado. Não. Eu só ia lhe comunicar o que é preciso, no início da manhã. Mas, como o mestre acatou o meu pedido de levá-lo a participar desta emergência, pude assim lhe mostrar o trabalho que você irá desenvolver de agora em diante. Mas, não estou entendendo. Por que a pressa de me mostrar um trabalho novo? É que hoje me convocaram para um serviço de atendimento aos recém-desencarnados, em virtude de catástrofes. Estou sendo transferido. E vou partir nesta manhã que se aproxima. Alfredo sente um baque. Outra vez você me abandona. Irmão, já passou da hora de você andar sozinho. Precisa pôr em prática todos os ensinamentos que recebeu. Tudo o que realizar agora será de sua total responsabilidade. Você não precisa mais de instrutor, já é um servidor experiente. Com o intuito de não demonstrar a tristeza que está sentindo com a separação, Alfredo tenta fazer uma brincadeira. Que crueldade! Meu tio bisavô está me abandonando à própria sorte. É. Parente longe é assim mesmo. Não tá nem aí. Rindo, Custódio responde no mesmo tom.
Pode deixar, que um dia você ainda será meu neto. Os dois se despedem num abraço silencioso. Triste, Alfredo vai para o seu quarto. Olhando pela janela, vê a tênue claridade trazendo mais um dia de trabalho e, procurando se conformar, fala consigo mesmo. Ânimo, Alfredo. Você tem muito que fazer. O novo trabalho absorveu completamente a atenção de Alfredo. Quando por vezes sentia-se cansado, lembrava do dinheiro que ganhara facilitando o tráfico de drogas. Compreendia então. Se estou aqui é porque mereço. O que pratiquei em vida colaborou para que esses espíritos arruinassem sua vivência na terra. Arrependido, se doava com mais dedicação ao serviço. E os dias se sucediam às noites, sem que ele tomasse conta do tempo que estava decorrendo. Uma tarde, após um exaustivo atendimento a um rebelde drogadido que pretendia retornar ao umbral, Alfredo ia deixando o pavilhão quando viu surgir à sua frente seu primo Ângelo. Sua aura iluminada e sua aparência se encontrava arremoçada. Demonstrando o mesmo ânimo da juventude, ele se comunica surpreso. Então, é aqui que você está trabalhando. Que bom. Eu queria muito encontrá-lo. Feliz com tão inesperado encontro, Alfredo se manifesta alegre. Eu não sabia que você tinha desencanado. Mas quando foi isso? Já faz algum tempo e, desde então, andei procurando por você. Que sorte encontrá-lo. Eu também desejei muito que isso acontecesse. Desde o dia em que eu vi você no seu quarto, sendo atendido por meu filho Raul. Ah! Então era você mesmo quem estava me olhando. Foi tão rápido que eu pensei que era minha imaginação. Mas, o que você está fazendo aqui? Por tudo que você fez de bom na terra, deveria estar num outro lugar. Com sua habitual modéstia, Ângelo contesta com um sorriso: não fiz nada demais, apenas segui meu coração. Sinto não ter podido realizar tudo o que eu desejava fazer ao meu redor. Mas, realmente meu lugar não é aqui. Então foi somente para me ver. A bem da verdade, não. Foi um dos motivos. E me alegro por vê-lo realizado. Mas, quando encarnado, sempre tive vontade de saber como era o trabalho de recuperação dos drogadidos no plano astral. Sei que existem várias colônias, e por feliz coincidência você veio até aqui, exclama Alfredo com satisfação. Acho que foi o meu pensamento que o atraiu. Não foi coincidência, primo. Bem sabemos que isso não existe. Realmente foram os nossos pensamentos interligados que indicaram o caminho, Ângelo. Eu agradeço ao Pai por me dar a oportunidade de poder lhe agradecer por tudo que você fez por meus filhos. Fazer algo por seus filhos foi um grande prazer para mim. Eles são generosos, corretos e muito responsáveis. E observando a emotividade crescente no primo, ele muda de assunto. Será que eu posso conhecer agora a colônia? Em seguida, ambos percorrem todos os pavilhões e, entusiasmado, Alfredo vai descrevendo os tratamentos ali realizados. Vejo que você está bem integrado no seu serviço, Alfredo. Isso é ótimo, comenta Ângelo satisfeito com o entusiasmo demonstrado por este avanço considerável em sua regeneração. Mas você não imagina o quanto eu já sofri. Mas, em compensação, muito tenho aprendido. E agora aqui, estou em uma situação bem melhor. Terminada a inspeção, Ângelo deseja conhecer a pensão onde Alfredo está morando. E assim ambos se dirigem para a pequena vila. Ao redor do perímetro urbano se estendiam plantações de cereais, com alguns galpões para armazenamento das colheitas. Na parte central, modestas construções residenciais eram delimitadas por ruas bem traçadas, porém sem calçamento. Pomares e viçosas hortas dividiam os terrenos entre as moradias. A existência de um modo de vida, quase semelhante ao plano físico, deixa Ângelo muito admirado. Não imaginava que vocês vivessem assim, morando em cidades bem pequenas, semelhantes a algumas do interior brasileiro.
muito menos que houvesse necessidade de se alimentarem, mesmo que frugalmente. É muito diferente de onde você mora. E eu posso saber como é. Sim. No nosso plano, não mais nos alimentamos. Nem necessitamos de dormir. Apenas repousamos entre uma tarefa e outra, pois não sentimos cansaço. Convivemos fraternalmente uns com os outros e nos distraímos desenvolvendo nossos talentos. Canto, dança, teatro, jardinagem, literatura, informática, estudos. Enfim, de acordo com a vontade e a inclinação de cada um. E temos sempre boas palestras para assistir. Mas isso é fantástico, exclama Alfredo. E a moradia, como é? Moramos em casas confortáveis e tudo o que precisamos conseguimos através da energia mental. Esta também possibilita o nosso deslocamento instantâneo, de um local ao outro. Assim, com facilidade, podemos agir com maior presteza nas tarefas que, permanentemente, executamos em auxílio ao próximo. Então trabalham o tempo todo como aqui. Admira-se Alfredo. Eu pensei que o trabalho incessante fosse apenas nos planos de resgate kármico. Não. O serviço não é considerado entre nós como resgate, mas sim oportunidade de praticarmos o amor ensinado por Jesus. O desejo sincero de conseguirmos alcançar, juntamente com o nosso próximo, uma evolução mais rápida. Alfredo olha com sincera admiração para o primo. Ouvindo você falar assim, Ângelo, vejo quanto tenho que aprender ainda. Aqui nós convivemos uns com os outros sem a animosidade que existia no umbral, porém, ainda selecionamos as nossas amizades como se faz na Terra. Não existe inimizade, apenas uma questão de simpatia ou aversão. Amor extensivo a todos, aqui é inexistente. Tolerância é a maior virtude entre nós. Porém, na medida em que vocês terminarem esta etapa de resgate e aprendizado, neste plano, alcançarão uma compreensão maior da vida. Irão entender que quanto mais depressa todos nós evoluirmos, mais rapidamente seremos desligados desta roda reencarnatória, que percorre os 7 subplanos do astral. Mas, galgar outros planos não é merecimento individual, independente da evolução do próximo. Não entendo, surpreende-se Alfredo. Sim. Existe o merecimento e a evolução individuais. Entretanto, quando colaboramos para a evolução dos que se encontram mais atrasados que nós, estamos contribuindo para a evolução da humanidade. Nunca poderemos ser totalmente felizes enquanto irmãos permanecerem na escuridão. Como somos integrantes de uma única vida, que permeia todo o cosmos, a plena felicidade somente será alcançada, quando todos os seres que a ela pertencem, se unirem através do amor. Alfredo suspira pensativo. Ao se manifestar, o tom de sua voz demonstra que as palavras, que acabara de ouvir, calaram fundo em seu íntimo. Compreendo agora, quão grande é a nossa responsabilidade perante a vida. Prometo, Ângelo, que vou me esforçar ao máximo para progredir cada vez mais. Não é a mim, primo, que você tem que prometer. Nem mesmo a Deus, nem a você tampouco. Pois evolução não se conquista por promessa nem por imposição. Ela vai surgindo naturalmente, na medida em que aprendemos a amar na forma que nosso Mestre Divino nos ensinou. O amor é a maior força do universo. A tarde chegava ao fim. Com os braços apoiados no beiral da sacada, pertencente ao quarto do Alfredo, ambos trocavam reminiscências do tempo da juventude na terra. Contudo, era chegada a hora do retorno para Ângelo. Preciso voltar ao meu plano, primo. Já demorei demasiadamente, tenho obrigações a cumprir. Há muito, fala Alfredo com sincera emotividade, muito tempo, que eu não sentia uma satisfação tão grande. Sei que não poderei subir ao seu plano para visitá-lo, mas espero que você possa voltar mais vezes aqui. Reatar a nossa amizade, por tanto tempo afastada, considero uma benção recebida. Agradeço a espiritualidade de luz que nos assiste,
por esta graça. O mesmo digo eu, meu irmão, e, igualmente agradecido pela oportunidade, emocionado, este faz menção de abraçá-lo em despedida. Todavia, Alfredo o impede, fazendo uma pergunta inesperada. Um momento, primo. Porventura você se encontrou com Paulina? E conta para Ângelo o contato que teve com ela e que, apesar de pouco, fora muito gratificante. Aqui na espiritualidade, não, Alfredo. Entretanto a encontrei várias vezes já encarnada. Só que na ocasião eu não sabia que era ela, somente vim descobrir, depois que aqui cheguei. Encarnada. Sim. Ela me disse que iria reencarnar. Mas, como ela está agora? Pergunta cheio de ansiedade. Você não chegou a conhecê-la. Contudo, é uma de suas netas. Filha da Camila. Oh meu Deus! Será que poderei me encontrar com ela? Quem sabe? Talvez um dia, primo. Finalmente Ângelo se despede. E, do mesmo modo como surgiu, ele desaparece, deixando em seu lugar um suave aroma floral. Alfredo retorna à sacada e olhando para a escuridão à sua volta, procura se lembrar da beleza do céu estrelado. Oh! Como eu gostaria de poder voltar atrás e me deixar ficar como antigamente, abraçado a Paulina, admirando as estrelas e trocando beijos de amor. Uma saudade intensa toma conta dele. Lágrimas começam a deslizar por suas faces e uma dor profunda dilacera seu coração. Um emaranhado de emoções. Saudade, arrependimento, tristeza, solidão. Amor tão distante. Buscando alívio ao sofrimento que tortura seu íntimo, ele tenta entregar-se ao sono. Contudo, a imagem de Paulina não sai de seu pensamento, impedindo-o de adormecer. E, naquele estado de entorpecimento, Alfredo sente-se atraído ao plano físico, acompanhando uma interessante conversa entre filha e neta. Minha filha, você precisa pensar um pouco mais em si mesma. Fala Camila preocupada, tem dormido tão pouco. E essas viagens constantes que você faz, também são desgastantes. Mãe. Infelizmente os governos e a maioria das pessoas continuam não se dando conta da depredação criminosa que está sendo cometida, vertiginosamente, contra a natureza. Mas, essa ONG para a qual estou trabalhando, dedica-se com total seriedade ao meio ambiente e, por isso, as viagens são indispensáveis. Não sei, filha. Os meios de comunicação estão sempre transmitindo tanta notícia de fraude, que eu fico em dúvida quanto à honestidade dessas U.N.G.S. Tenho medo que você esteja sendo enganada. Eu não sou mais criança, mãe. Nem ingênua. Sei onde estou pisando, contesta a jovem, demonstrando sincera empolgação pelo trabalho que está realizando. Eu sei que existem algumas ONGs desonestas, mas, também não é tanto assim. As notícias que são veiculadas, com o intuito de denunciar o crime, infelizmente acabam transmitindo somente fraudes, desvio de dinheiro e toda sorte de delitos. Ocupam tanto espaço na mídia, que impedem a veiculação dos benefícios realizados pelas U.N.G.S. que estão lutando para preservar o meio ambiente. As que procuram conter o avanço daqueles que, por ambição e cobiça ou incompetência, estão destruindo o equilíbrio da natureza. Parabéns, filha. Você fala com tanta segurança e entusiasmo, que vai acabar me convencendo, exclama a mãe sorrindo. Com ar de extrema preocupação, a filha continua expondo seu ponto de vista. Eu me empenho nesta luta, porque acredito que ainda há tempo de minorarmos os cataclismos que estão por vir. Os cientistas vêm anunciando, seguidamente, os vários riscos que o planeta está correndo e, muitos dos quais já não são mais passíveis de controle. E a maior parte da humanidade continua alienada. E estes mesmos riscos, nos estudos esotéricos, há muito que vêm sendo profetizados. Você sabe disso. Se observarmos com atenção,
poderemos constatar as muitas catástrofes que já estão acontecendo em todo o planeta. Tem razão, Raquel. Inúmeras pessoas têm desencanado em desastres ecológicos. Realmente já ouvi algumas mensagens sobre isso lá no centro. É que os problemas mais imediatos, que ocupam nossa mente, acabam por desviar nossa atenção desse problema global. É um erro que, infelizmente, eu cometo com frequência. Mãe, a gente tem que abrir os olhos para uma compreensão maior da vida cósmica. A nossa fé não deve ser somente direcionada à nossa vida privada, afirma a filha, convicta de sua crença. Como você é parecida com sua tia Fátima, quem me dera, mãe. Eu tenho a tia como um exemplo de vida. Desde menina sempre senti admiração pelo trabalho dela na clínica. É verdade, concorda Camila, você queria sempre visitá-la. Se eu deixasse, você viveria lá. Eu sinto não poder continuar usufruindo mais da companhia dela. Eu amo a tia Fátima como se ela fosse a minha verdadeira avó, e sorrindo pede uma cumplicidade. Não vá dizer isso pra a avó Cacilda, viu? Eu também gosto muito dela, eu sei disso, minha querida. Mas, realmente você e a Fátima têm uma grande afinidade. Na sua infância e mesmo na sua adolescência, para ser sincera, eu sentia muito ciúme da ligação existente entre vocês duas, pois, eu vou lhe contar uma coisa, mãe. Não vai ficar zangada nem ciumenta, porque você mora no meu coração. E beijando carinhosamente o rosto da mãe, Raquel procura demonstrar o amor que sente por esta, enquanto faz uma revelação. Nunca tive coragem de lhe dizer isso. Uma vez, quando eu fui a um centro espírita com a tia Fátima, a médium vidente perguntou se eu era filha dela. Como nós duas negamos, ela nos olhou de um modo estranho, afirmando se não são agora, já foram mãe e filha numa outra vida. Vejo vocês duas ligadas pelos laços maternal e filial. Ao ouvir isso, Alfredo sofre um impacto da emoção. Raquel, minha neta. Você é a minha Paulina que retornou à Terra. E se aproxima desta, confuso com a nova situação, ó meu amor. Será verdade? Ele procura se fazer ouvir tomado de enorme angústia. Que estranho não poder visualizá-la como era. Como eu gostaria de poder abraçá-la e beijá-la como antigamente. E lhe dizer o quanto eu a amo. Ainda mais confuso e angustiado ele faz uma prece. Ó Jesus! Eu poderia ter a confirmação da reencarnação de minha Paulina? Eu sei que não mereço ainda, mas em nome do meu amor por ela, me concede essa graça, Senhor. Ilumina minha mente para que eu possa enxergar além do físico. Nesse momento Camila se dirige à filha. Ora, minha querida. Acho que a afinidade que une você à sua tia-avó, comprova que realmente vocês receberam a graça de se reencontrarem ainda nessa vivência. Raquel abraça a mãe enquanto afirma sorrindo, realmente o amor é eterno. Ele ultrapassa o tempo e todas as diversas situações, unindo para sempre os que se amam, e seu olhar perde-se na distância, indo de encontro ao olhar de Alfredo. Emoção profunda envolve a este por inteiro, ao reconhecer os olhos de Paulina e, por um fugaz momento, o antigo rosto dela se sobrepõe ao atual, sorrindo para ele. Em seguida, com o coração apaixonado em descanso, finalmente ele mergulha no sono profundo. Passaram-se vários dias de intenso movimento. Numa determinada manhã, quando Alfredo chegou no pavilhão, o diretor médico estava à sua espera. Levando para sua sala, este faz um comunicado importante. Irmão, recebi instruções para desligá-lo deste trabalho. Desligar-me, preocupa-se Alfredo, cometi algum erro grave. Se cometi, foi sem querer, pois não me recordo de ter feito nada errado. Não, Alfredo, este responde com um sorriso animador, não cometeu nenhum erro. Pelo contrário, você cumpriu bem a sua missão. O seu tempo aqui terminou aqui. Aliviado, ele pergunta incrédulo, terminou? Como assim, se o meu resgate ainda é muito grande?
Realmente, irmão, você continua tendo bastante a resgatar. Entretanto, a sua conduta aqui neste plano, como foi exemplar, aliviou seu karma. Você dedicou-se a um serviço muito produtivo à sua evolução. E sendo assim, vai ser transferido para outro encargo. Apesar de agradecido pelo reconhecimento ao seu esforço, Alfredo sente-se receoso. Outro encargo. O que irei fazer? Isso seu novo instrutor irá lhe mostrar. Aguarde um pouco que ele já está a caminho. Mas nem foi preciso esperar muito. Com um amplo sorriso simpático, um homem negro, aparentando uns 50 anos, surgiu à frente de Alfredo. Estou muito feliz por encontrá-lo. Quando soube que viria se incorporar ao nosso grupo de serviço, pedi para ser o seu instrutor, porém, sentindo que seu novo pupilo não estava lhe reconhecendo, ele procura se apresentar. Afinal, tivemos um certo período de convivência na Terra. Eu sou Orlando. Está lembrado de mim? Finalmente Alfredo se recorda dele. Orlando, fala surpreso, meu motorista. É claro que eu me lembro. Foram tantos anos me servindo. Quando desencarnou, muito depois do seu desencarne. Ainda vivi 15 anos bem vividos, e como ficou a sua situação após a minha morte? Orlando olha para ele, com um sorriso enigmático, enquanto pensa, que bom. Parece que a informação que eu tive sobre ele está correta. Está mudado. Interessado pela vida dos outros. Bem. Fui indenizado de acordo com a lei, mas não era grande coisa e eu teria que esperar que abrissem o inventário. Sabe como isso demora? E com mais de 50 anos, não era fácil arranjar trabalho. E como você se arranjou? Foi seu primo Ângelo quem me ajudou. O Ângelo, admira-se Alfredo, você o conhecia? Não. Foi no seu enterro que nos encontramos. Ele me viu triste e acabrunhado num canto da sala. Pelo meu uniforme deduziu que eu era o seu chofer e imaginou o que estava se passando comigo. Após uma pequena conversa, mandou que eu o procurasse no hospital aonde ele trabalhava. E em poucos dias me arrumou emprego como motorista de ambulância. Foi uma sorte enorme. Eu não sabia como iria continuar pagando os estudos de minha filha. A faculdade era gratuita, mas os livros de medicina eram muito caros. Você tinha uma filha na faculdade e eu não sabia. Alfredo fala, ao mesmo tempo em que pensa com tristeza, e mesmo que eu soubesse disso naquela época, certamente eu não teria ajudado em nada, e a sua filha se formou. Ele pergunta agora interessado. Graças ao Dr. Ângelo. Encaminhou-a na profissão. E o Ângelo não tinha o dinheiro que eu possuía em tão grande quantidade. Como eu fui mesquinho e egoísta. Alfredo pensa arrependido e, intrigado, pergunta, mas, por que desejou ser meu instrutor? Porque enquanto eu o servia, transportando de um lado a outro, em seus carros importados, dos mais caros que existiam na cidade, vendo a vida milionária que levava, ouvindo sempre falar em milhões, e sem se importar com as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que o serviam. Isso me causava uma grande indignação. Eu vivia revoltado. Trabalhava porque precisava daquele emprego para sustentar minha família. Mas odiava e invejava pela sua riqueza. Por tudo o que tinha. Mas, o interrompe Alfredo, por que não me pediu que estava necessitando? Por quê? Se estiver bem lembrado. Seu secretário particular, que nos contratava, era bem explícito quanto às suas ordens. O Dr. Alfredo paga este excelente salário em dia, com todos os benefícios exigidos por lei, mas em contrapartida, ele exige o serviço muito bem feito e não deseja se envolver com seus problemas particulares. Tenham em mente que vocês não são pessoas de sua convivência, são apenas seus empregados. E você nunca deu chance de falarmos qualquer coisa a nosso respeito. Ó Orlando, perdoa-me. Perdoa a minha indiferença, o meu egoísmo, a minha mesquinhez para com você e sua família. Hoje eu reconheço o quanto errei.
Mas não tenho como voltar atrás. Só posso pedir o seu perdão. Mas eu também tenho que lhe pedir perdão, responde Orlando comovido com a atitude humilde de seu antigo patrão. Eu pedi para ser seu instrutor, para ter a oportunidade de, numa convivência fraterna, nos perdoarmos mutuamente. Eu não estou entendendo. Alfredo fala realmente surpreso. Eu é que errei com você. Você cumpriu seu contrato de trabalho com dedicação. Eu é que tenho de pedir perdão, não você. Aí é que você se engana. Pelo fato de eu ter servido invejando e odiando a você, cometi um enorme erro. Vou me explicar melhor. Se a minha vida naquela época era de servir, motivos eu tinha. Era um resgate por erros passados. E a inveja e o ódio dificultavam meu aprendizado. Entretanto, seu primo Ângelo, auxiliando-me, despertou em mim a energia da gratidão. Aprendi a servir não com revolta, mas sim com o prazer de ser útil ao próximo, através dos atendimentos aos acidentados e doentes em emergência, dos quais eu participei ativamente. Mas continuo não entendendo por que precisa de meu perdão. Porque é que na espiritualidade eu aprendi que a inveja e o ódio são energias negativas que não prejudicam apenas a nós mesmos, mas também atrapalham a vida daqueles que são o alvo de nossos sentimentos negativos. Como assim? Alfredo surpreende-se mais ainda. Porque se o alvo do nosso ódio e inveja for um espírito mais evoluído, a positividade deste irá neutralizar a força do pensamento negativo que estivermos emitindo. Porém, no seu caso, egoísta como era naquela época, você sintonizava com a minha negatividade, e esta reforçava o seu lado negativo, dificultando ainda mais a sua evolução. Caso contrário, se eu enviasse a você os sentimentos positivos da compreensão e do perdão, estaria auxiliando o seu crescimento espiritual. Compreendeu agora onde eu errei? Incrível como nós interferimos, sem saber, na vida de nosso próximo. Exatamente, concorda Orlando, continuando a expor o seu pensamento. Por isso Jesus nos ensinou que cuidássemos de nossos pensamentos, palavras e ações. E que não fizéssemos com o próximo aquilo que não gostaríamos que este fizesse conosco. Hoje, eu compreendo esses ensinamentos. Aprendi que a nossa energia mental é muito poderosa, interferindo em tudo à nossa volta, e, com humildade ele volta a pedir perdão. Ambos, emocionados, sentem que o mútuo perdão os deixou harmonizados. Poderiam agora trabalharem unidos em um mesmo serviço evolutivo, livres de mágoas e remorsos que os atormentavam. Mas afinal, qual é o trabalho que eu vou aprender com você? Pergunta Alfredo tomado de ansiedade. Será em atendimento aos recém-desencarnados. Guiado por Orlando, Alfredo foi transportado, através da energia mental, diretamente para o interior da casa de seu instrutor. Chegaram na espaçosa sala, onde poltronas macias e confortáveis aconchegaram seus corpos um tanto cansados. Alfredo estranhou a claridade que entrava pelas janelas abertas, semi-encoberta por finas cortinas. Aqui neste plano, é bem diferente do que você já estava acostumado. Por isso achei por bem chegarmos primeiro dentro de casa, para que você se habitue com a nova ambientação climática. Realmente, meus olhos estão um tanto ofuscados. Há muito não via tal intensidade de luz. Porque agora, irmão, você está num plano mais evoluído. Terá muito que ver ainda. Realmente, a casa, apesar de ter aparência semelhante às residências da Terra, diferia muito em seu interior. Não existiam quartos. Em compensação, a sala era extremamente acolhedora e bem mobiliada. Sofás e poltronas, uma pequena mesa com apenas 2 cadeiras, mesinhas de apoio, estantes com livros, objetos de arte e quadros, compunham sua decoração. Alfredo também não enxergou banheiro, nem cozinha. Em uma espécie de copa, prateleiras exibiam puffs de vidro, contendo cápsulas de cores diversas.
Custódio, percebendo a surpresa estampada no rosto de seu pupilo, inicia uma série de explicações. Como você já sabe, aqui neste subplano astral não precisamos dormir, por isso não temos camas. Apenas, se for preciso, descansamos. Nos sentamos bem acomodados para entabular conversas entre amigos ou assistir palestras, concertos, teatro e etc. E as refeições? Também não precisamos comer como no umbral ou na terra. Não sentimos fome. Porém, para manter o equilíbrio de nossos corpos astralinos, nos energizamos com aquelas cápsulas coloridas que você viu na copa. Cada cor transmite a energia necessária que estivermos necessitando no momento. Portanto, não há necessidade de banheiros, pois nosso corpo absorve totalmente as energias do que ingerimos, sem precisar expelir resíduo. E a higiene corporal? Como é feita? Tanto o corpo astralino como o espírito, são purificados com energia mental. Observe você mesmo como está agora. Alfredo, que até então havia se esquecido de si próprio, se surpreende com suas roupas limpas e novas, e a total higiene de seu corpo. Pense em se olhar num espelho, e este surge à sua frente. Admira-se do que vê refletido neste. Sua aparência era agora semelhante à que possuía em vida terrena. Apenas a vestimenta era simples, de acordo com a de seu instrutor. Sorrindo da sua surpresa, Orlando lhe pergunta, como se sente agora? Renovado. Recuperado. Nem sei como dizer. Um novo ser, e agradecido ao Pai, ele faz uma silenciosa prece. É assim que você irá viver daqui adiante, irmão, e é onde eu vou morar. Por enquanto comigo, se você aceitar. Será até você se adaptar à nova condição de vida. Aí, você mesmo irá preparar sua moradia, conforme o seu desejo. Orlando. Não sei como lhe agradecer. Este seu convite tão fraterno é muito oportuno para mim. Realmente preciso me adaptar a esta nova vida. É uma mudança incrível, mudança merecida em virtude de seu próprio esforço, interrompe Orlando. Mas não irei incomodá-lo na sua rotina, em absoluto. Será um prazer usufruir sua companhia. Entretanto, somente poderei lhe acolher por pouco tempo. Porque, dentro em breve estarei recebendo a minha esposa. Sua esposa. Ela vai desencarnar, não. Olivia já desencarnou. Mas, como a sua passagem foi muito sofrida, pois faleceu de câncer, ela está se recuperando num hospital apropriado à adaptação do espírito à nova vivência. Isso é outra situação que eu desconhecia por completo. Imaginava que o espírito desencarnado dessa maneira não sofresse nenhuma espécie de trauma. Depende de como esse espírito, ainda encarnado, compreendia a vida espiritual. No caso da minha esposa, mesmo tendo sido uma excelente pessoa em termos de bondade, desprendimento e conduta ilibada, ela não acreditava na continuidade da vida após a morte. Mesmo tendo resgatado um karma através da doença que, aliás, soube tolerar com resignação, fez a passagem adormecida. Adormecida? Como assim? Se em vida ela acreditava que ao morrer iria desaparecer. Que o espírito que existia em seu corpo, seria dissolvido e espalhado pelo éter. Portanto, ao desencarnar ela permaneceu adormecida, pois não acreditando na vida eterna, nada enxergou. Agora está sendo despertada aos poucos, com o corpo astralino também sendo preparado para se adaptar à vida em que ela não acreditava. Cada vez eu me admiro mais com a perfeição da vida na espiritualidade. Mas uma coisa me intriga. E talvez você, como meu instrutor, possa me esclarecer. Se estiver ao meu alcance. O que é? Se eu já vivi muitas vezes, porque eu não conheço nada disso que estou aprendendo. Nunca me ensinaram antes. Sim. Ensinaram e você conhecia tudo isso. Mas, o que ocorre é o seguinte: quando nós reencarnamos, recebemos o véu do esquecimento total,
para que possamos corrigir nossos defeitos espirituais, recomeçando uma nova experiência de vida no plano físico material. Desculpa-me por interrompê-lo, Orlando. Mas isso eu já sei. O que não entendo é porque ao desencarnar eu não me recordei absolutamente nada do que eu já sabia antes do meu reencarne. Tudo para mim agora é novidade, porque quando encarnado, você não se interessou em estudar os ensinamentos espirituais que lhe eram oferecidos por sua mãe e outras tantas pessoas à sua volta. Mas o que isso tem a ver, estudar ou não sobre espiritualidade, com os conhecimentos que eu possuía antes de encarnar? Porque tais ensinamentos são como sinais indicativos, oportunizando o encarnado dissolver, aos poucos, o véu do esquecimento. É uma preparação para que seu espírito possa fazer uma passagem consciente, ao plano espiritual, no momento do seu desencarne. Pois o espírito, ao chegar no plano astral, só encontrará a situação na qual se deixou acreditar, e olhando com a paciência característica do professor, pergunta: era isso que você queria saber? Sim. Faz sentido. Todavia, o que eu não havia compreendido ainda, era o fato de não me lembrar nada aqui na espiritualidade. Mas agora entendi. Obrigado, Orlando, por me ensinar com tão boa vontade. Após esta conversa preliminar, este achou por bem que seu pupilo se inteirasse da vida na sua nova cidade. Quando Alfredo, percorrendo os arredores, enxergou o céu azul e o sol brilhante, sua comoção foi profunda. Ofuscado pela luz, emocionado ao extremo, ele chorou enquanto mais uma vez rezava agradecendo ao Criador. Os jardins floridos emoldurando as casas, as ruas calçadas e arborizadas, a vida semelhante à terra, deixou-o muito emocionado. Foi preciso eu perder tudo isso, ser jogado na escuridão, para poder valorizar a obra maravilhosa de nosso Criador. Despertando em mim o desejo de evolução, e olhando agradecido para seu novo instrutor, ele fala sob forte emoção: ó Orlando, é como se eu estivesse renascendo hoje. Tenho muito que agradecer. Todo o auxílio que recebi de espíritos amigos, de meu instrutor custódio e agora você. E espero aprender muito mais ainda sob sua orientação. Obrigado, irmão, por seu afeto fraternal. Finalmente o antigo Alfredo deixara de existir. Um caminho mais iluminado se apresentava ante os olhos assombrados do novo Alfredo, em virtude do início do despertar de sua consciência cósmica. E à noite, admirando o céu estrelado, ele perdeu-se em recordações, avaliando o quanto já aprendera e o quanto mais precisava e desejava ardentemente aprender. A beleza do alvorecer o encontrou rezando agradecida ao seu Criador. E o tempo foi passando. Pouco antes da chegada de Olívia, Alfredo concretizara sua casa. Era pequena, mas confortável. A arquitetura tinha um estilo rústico. Pintada em amarelo queimado, contrastava com o jardim bem cuidado e florido. Ele amava suas plantas, dava-lhes atenção, transmitindo seu carinho ao falar com elas, agradecendo sua beleza que lhe encantava os olhos. No interior de sua morada, ele concretizara tudo o que mais apreciava agora. Livros para aumentar sua cultura, som de alta fidelidade enchendo a casa com vibrações da boa música e as vozes afinadas de excelentes cantores. Dedicava-se bastante ao seu serviço, mas o lazer também existia em companhia de amigos, em conversas interessantes ou assistindo a diferentes espetáculos de boa qualidade. Com a consciência de estar auxiliando os irmãos mais necessitados que ele sentia-se feliz, porém, não inteiramente. Acalentava em seu coração a esperança de poder um dia se reencontrar com Paulina, conquistando assim, uma felicidade plena. Observava a vida familiar de seus amigos e vizinhos que usufruíam a companhia de entes queridos, enquanto não se apresentava uma nova reencarnação a algum deles. Com naturalidade, todos os espíritos daquele plano no astral entendiam e aceitavam a possibilidade de se ausentarem por uns tempos, para adquirir um novo aprendizado na matéria.
Possuíam a plena certeza de que a vida cósmica era eterna e que um dia todos estariam reunidos no plano logóico. Assim, a vida naquele subplano, considerado um dos níveis evoluídos do plano astral, decorria com tranquilidade. Havia compreensão entre os espíritos que o habitavam. Não existia nenhuma espécie de discriminação. Todos realmente entendiam que eram irmãos cósmicos. E o pensamento primordial era o de ajudar aos que se encontravam mais atrasados. Da mesma forma que, eles também, eram orientados pelos irmãos de planos superiores. A convivência fraterna neste subplano era apenas uma leve imagem da fraternidade de luz existente nos planos mais elevados. Muito impressionante também era a organização que havia no serviço de atendimento aos recém-desencarnados. Quando o desencarne de um ser humano era previsto com antecedência, tudo ficava pronto à sua espera. Entretanto, quando acontecia algum desencarne inesperado, como num passe de mágica, os instrutores e seus pupilos se transportavam imediatamente para o local do acidente, no exato momento de seu acontecimento. Quanto aos espíritos evoluídos, estes eram recebidos por seus companheiros de jornada, em meio a muita luz. Por sua vez, os comprometidos pela negatividade, eram atendidos por instrutores que os encaminhavam aos seus planos, sob a lei da atração. Então foi assim que eu fui atendido quando desencarnei, perguntou Alfredo a seu instrutor, após ter atendido pela primeira vez a um desses espíritos comprometidos. Eu também fui recebido assim, sem enxergar o instrutor que me atendeu e me encaminhou ao umbral. Exatamente. Ninguém fica desamparado. Porém, o espírito comprometido não pode tomar conhecimento dessa proteção invisível. Caso contrário, não haverá evolução, nem resgate kármico. Esse espírito, após o desencarne, precisa se defrontar sozinho com seus erros e seus obsessores. É um dos itens da lei do retorno. A nós, instrutores, cabe apenas acompanhá-lo à distância, iluminando sua mente, para que ele se desligue o mais rapidamente possível da negatividade que o envolve. O que acontece somente quando desperta em si o desejo da evolução. Assim, no decorrer do tempo, foi prosseguindo o aprendizado de Alfredo. E a amizade com seu instrutor, se fortalecendo cada vez mais. Seguidamente eles se visitavam. Olívia, sempre muito atenciosa, conversava bastante com Alfredo. E sempre tinha um assunto agradável e interessante para desenvolver. Num determinado dia, uma enchente com desabamentos numa região serrana, e alguns acidentes de tráfego, ocasionaram o desencarne de 23 espíritos. Entre os instrutores e pupilos destacados para esses atendimentos, estavam Arlando e Alfredo. Estes foram diretamente para o local da enchente, atendendo os recém-desencarnados que se encontravam desarvorados. Entretanto, 3 entidades envoltas em tênue luz azulada, um senhor e 2 mulheres, que notadamente não faziam parte dos atendentes, surgiram de repente, aproximando-se de uma jovem. Esta, cuja aura também era iluminada, encontrava-se apenas ligeiramente tonta, olhando espantada ao seu redor. Porém, estranhamente tranquila, ela não parecia ter desencarnado em meio a um caos. O Senhor a amparou e as 2 mulheres a cercaram, com afetuosas demonstrações de alegria. Mesmo atarefado, a atenção de Alfredo foi atraída para esta cena. E, com o coração aos pulos, reconheceu sua neta Raquel, sua amada Paulina. Seu desejo era de ir logo ao seu encontro. Entretanto, não podendo dispensar o atendimento aos recém-desencarnados sob sua responsabilidade, conteve seu ímpeto. Seu instrutor, que a tudo observava, o consolou prometendo explicar mais tarde como ele poderia se encontrar com Paulina. Num vislumbre, o olhar apaixonado de Alfredo ainda pôde divisar os 4 espíritos abraçados, sumindo num túnel de luz. A lua ia surgindo devagar no céu estrelado, derramando seu luar sobre a pacata cidade astralina.
A tarefa do dia havia terminado. Nada havia programado para o decorrer da noite. Alguns habitantes passeavam, outros sentados em seus jardins e varandas apreciavam a noite conversando amigavelmente. Enquanto outros tantos recolhidos em suas casas, entretinham-se com seus afazeres ou diversões. Ouvia-se música saindo de algumas casas. Umas suaves, outras alegres. Um grupo tocava uma serenata ao violão, animando a noite. A vibração dos moradores daquele plano era de igual sensibilidade, entretanto seus temperamentos e talentos eram diferenciados. Mas todos tinham em comum a disponibilidade para servir no momento em que fossem solicitados. A paz os envolvia, com a consciência do dever cumprido. Todavia Alfredo sentia-se angustiado. Sentado sozinho em sua sala, rememorava a conversa que tivera com seu instrutor uns dias antes. Mas eu não estou entendendo, Orlando. Por que eu não posso ir ao encontro de Paulina? Você não percebeu que o plano para onde ela foi levada é bem acima do nosso? Alfredo, você não pode ir até lá. Ela é muito mais evoluída que você. Mas eu tenho a certeza de que ela, quando souber que eu estou aqui, virá me ver. Sim. Certamente. Porém, só depois que ela tiver tomado consciência de suas vidas passadas. Mas, por quê? Se ela é tão evoluída, como pode ainda estar esquecida do passado? Por dois motivos. Primeiro, pelo desencarne abrupto. Mesmo consciente e evoluída, ela precisa de algum tempo para se adaptar à nova vida. E o segundo, é que ela ainda deve estar ligada à sua última encarnação, da qual você não participou. Revendo o que realizou, analisando se cumpriu tudo o que havia programado antes de seu reencarne. Mas o espírito evoluído não relembra todo o seu passado, assim que chega no astral. Nem sempre. Pois a memória de vidas passadas acontece paulatinamente, não surge abruptamente. Mas, sendo um espírito elevado, porque Paulina teve uma passagem, pelo que me parece, inesperada e violenta. Não entendo. Isso, irmão, somente ela poderá lhe explicar, quando vocês se encontrarem novamente. Tem paciência, Alfredo. Talvez esse momento chegue logo. Não sei, Orlando. Às vezes acho que ela se esqueceu de mim. Envolvido neste sentimento de tristeza profunda e pensando intensamente na sua amada, Alfredo não percebeu uma luz do que surgia às suas costas. Sobressaltou-se quando ouviu a voz de Paulina soar em seus ouvidos. Querido, estou aqui. Ele levantou-se de um pulo, olhando à sua volta. Quando se deparou com uma nuvem azulada flutuando atrás de si, a emoção foi tão grande que quase perdeu a voz. Com dificuldade, exclamou, querida. Você me encontrou. Onde você está? Bem junto a você, meu amor. Seu pensamento me atraiu, mas eu não consigo vê-la. Fala desesperado. É que eu ainda não posso chegar até aí. Estou em um processo de adaptação, pois se aproxima uma tarefa maior, para a qual eu fui chamada. Mas que tarefa é essa que impede de nos encontrarmos? Tenha paciência, amor. Eu amo eternamente. E dentro em pouco poderei encontrá-lo. Aí você ficará sabendo de tudo. Ah, minha querida. Não demore demais. Num lampejo, ele pôde ver o rosto de Paulina em meia nuvem azulada, desaparecendo em seguida. Apesar de se sentir um tanto frustrado, este breve momento aqueceu o coração de Alfredo que, tomado de um novo ânimo, saiu para caminhar. No dia seguinte ele foi informado por Orlando de que um espírito de energia feminina estava sendo preparado para fazer passagem e que ele poderia participar desta preparação. Mas eu não fui preparado ainda para tal serviço, espanta-se ele, nem sei onde ele é realizado. O que tenho a fazer? Calma, tranquiliza o seu instrutor, quando chegar lá você será orientado.
Acontece que é um espírito familiar que vai desencarnar e você foi designado para realizar este acompanhamento. Mas a quem você está se referindo? É alguém que eu conheci. Sim. A sua terceira esposa. A Cacilda. Mas ela ainda não é idosa. Deve estar com uns 60 anos. Tinha 28 quando se casou comigo. Mas chegou a sua hora.